Sejam bem-vindos à última aula da matéria de Teologia Sistemática e Introdução à Teologia do nosso curso médio da FAESP. E desde a primeira aula nós chegamos à conclusão de que iríamos aproveitar essa matéria de Introdução à Teologia para fazer um resumo, uma revisão de todos os pontos da teologia sistemática, dos 9 pontos, das 9 doutrinas da teologia sistemática. O nome teologia sistemática vem porque é a teologia organizada, teologia de forma organizada, quer dizer, sistemática, através de temas, sistemática, temas. Então, os temas são os 9 que nós já falamos aqui em outras aulas e que nós vamos relembrar juntos esses 9 temas, né? O primeiro desses temas é a doutrina da Bíblia, das Escrituras. A Bíblia foi composta por cerca de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, das mais variadas origens, cada um deles. E ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento, no hebraico e na língua aramaica, que foi a língua que os judeus aprenderam a falar no cativeiro. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a cultura dominante na época do Novo Testamento. Então, a Bíblia ela é composta de Antigo e Novo Testamento, chamados assim, ou concertos, ou pactos, ou aliança, né? Antiga e Nova, o Novo Testamento. E o tema central é Jesus Cristo, né? E foi escrita por cerca de 40 autores. A Bíblia ela é inspirada, portanto, ela é revelada por Deus aos homens, mas respeitando as características de cada autor, né? A Bíblia é inerrante, não possui erros, porque foi inspirada por Deus. É um livro humano e divino ao mesmo tempo. Inspirada, inerrante e suficiente. Ou seja, é como um copo d'água cheio. Se você colocar mais água, vai transbordar. Então a Bíblia não precisa mais de nenhum preenchimento, né? Nenhum acréscimo. Então ela está pronta. O cânon da Bíblia Sagrada já foi fechado. E se houver algum acréscimo, ele vai estragar, né? Porque aquilo que é suficiente não se acrescenta nada. Então, inerrância, suficiência e inspirada por Deus é a Bíblia Sagrada. O segundo tema era a doutrina de Deus, quando nós falamos da Trindade e da pessoa de Deus, o caráter de Deus, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, e que os seus atributos revelam quem ele é, os seus nomes revelam também os seus atributos. Falamos sobre Deus, que ele se revela ao homem de 4 maneiras, conforme Romanos capítulo 1, e ele se revela a todo homem, através da criação, através da consciência, através das Escrituras e através de Cristo, que é a revelação especial. Então falamos da doutrina de Deus. A doutrina de Cristo, nós abordamos as 2 naturezas de Cristo, humana e divina, união hipostática, as 2 naturezas, humana e divina, formando uma só pessoa, que Cristo é tanto Deus como homem, 100% Deus, 100% homem, nascido de uma virgem, conforme as profecias indicavam. Ele iniciou seu ministério aos 12 anos, aos 30 anos, então dos 12 aos 30, o que se entende é que ele provavelmente tenha ficado trabalhando para ajudar a criar seus irmãos menores, porque ele tinha a profissão do pai, que deve ter morrido logo cedo, então ele foi carpinteiro dos 12 aos 30 anos. Exerceu seu ministério, morreu, foi crucificado numa cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, e entre a sua aparição, a sua morte e a sua ressurreição, ele esteve no Hades, onde levou os santos para a presença de Deus, inaugurando o paraíso. E no domingo pela manhã, ele ressuscita em corpo. Assim ele subiu aos céus em corpo, porque ele mesmo disse para os discípulos: pode tocar em mim, vejam que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho.
Então Jesus subiu aos céus depois de cumprir o seu ministério e enviou o Espírito Santo, que é o próximo ponto da teologia sistemática. Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma força ativa de Deus, não é um arrepio, mas é uma pessoa que tem todas as características de uma pessoa que se relaciona com os seus filhos. Ele é tanto Deus como o Pai, tem todos os atributos de Deus, pode ser glorificado também como Deus, mas ele recebeu a função de cuidar das coisas que Jesus iniciou a fazer e glorificar o nome de Jesus Cristo. Tendo o Espírito Santo que esteve na criação, esteve no dia de Pentecostes e estará com a igreja por todos os séculos até a consumação de tudo. Depois da doutrina do homem, onde nós falamos sobre o homem que é composto de corpo, alma e espírito, enquanto ele está vivo é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E após a morte, torna-se uma dicotomia, é só dois, porque o corpo fica na sepultura e espírito e alma se fundem num só e vão para o lugar determinado por Deus, céu ou inferno, né? Assim é o homem. Falamos também sobre a doutrina do pecado, a hamartiologia. Falamos da origem do pecado, que nós não conhecemos, mas que começou no céu. Mas falamos do processo do pecado e falamos das consequências também do pecado que o homem recebeu e que essas consequências só podem ser anuladas com o sangue de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário. Falamos sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, como ela se dá, falamos da justificação, sobre a adoção, sobre a santificação, que é em 3 etapas, e falamos também sobre a santificação futura, que é no arrebatamento da igreja. Depois falamos sobre eclesiologia, doutrina da igreja, falamos sobre as ordenanças da igreja, os oficiais da igreja, a origem da igreja e a natureza da igreja, né? Falamos que a principal missão da igreja, número 1, é adorar a Deus, segundo, evangelizar, terceiro, promover a comunhão entre os filhos e quarto, promover discipulado na igreja. Discipulado e comunhão. E por último falamos da doutrina das últimas coisas, escatologia, em que nós adotamos o entendimento da pré-tribulacionista de que o arrebatamento encerra a dispensação da graça, mas que Cristo virá e buscar a sua igreja. O arrebatamento se dará antes do milênio, antes da tribulação. Portanto, nós entendemos que após o arrebatamento começa a tribulação de 7 anos na terra, dividida entre 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. No final da tribulação, Jesus Cristo desce com a igreja, porque a igreja foi arrebatada, passa pelo tribunal das obras e pelas bodas do Cordeiro, 7 anos. Nesses 7 anos está acontecendo na terra a tribulação, os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. No fim da tribulação, Jesus Cristo desce com a igreja, julga as nações que estarão vivas ainda, né? E ressuscita aqueles que morreram na tribulação, perseguidos pelo anticristo, e eles entram todos para o milênio, onde é o governo de Cristo, em que cada crente vai receber um galardão e é uma hierarquia no governo de Cristo aqui na terra. O governo terá sede em Jerusalém e vai se estabelecer por 1000 anos. Satanás é preso e solto no fim desses 1000 anos, onde é uma rebelião novamente, engana muitas pessoas no milênio, e a batalha de Gog e Magog. A batalha de Armagedon é quando Jesus Cristo desce com a igreja no fim dos 7 anos, e a batalha de Gog e Magog é a última tentativa de Satanás de enganar as nações. Depois dessa batalha de Gog e Magog, ele é preso para sempre com a besta e o falso profeta, lançado no lago de fogo e enxofre, e ali ocorre também o julgamento dos ímpios, dos mortos perdidos, né? O grande trono branco, o juízo final, e depois disso há a destruição da terra e do céu, e a criação de novo céu e nova terra, encerrando assim o Apocalipse de João. Este é um esboço dessas 9 doutrinas, que eu espero que tenha ajudado você, e em seguida estaremos enviando questionário ou uma prova
que servirá de avaliação. Qualquer dúvida, me procurem, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você tiver. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.